Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo, com o timaço de Carlos Batista, você já sabe, de segunda a sexta-feira neste horário, falando em esportes a partir de agora para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte negocia a contratação de Vitor Andrade para a próxima temporada. De saída do Botafogo de Ribeirão Preto, o atacante tem negociações avançadas com a Macaca. Reformulação encerra a passagem de Nenê Santana pelo Moisés Lucarelli. Nenê era auxiliar fixo do clube e dirigiu o time em 3 jogos na Série B. Com Caio Dantas de saída, Guarani busca renovar com Bruno Mendes para o ano que vem. Atacante ficou 8 meses sem atuar nesse ano devido a uma cirurgia no tendão de Aquiles. Anunciado no início de dezembro, Maurício Souza será apresentado oficialmente amanhã à tarde, no Brinco de Ouro. São Paulo recusa a proposta do Santos por Luciano e encerra conversas com o rival. Tricolor chegou a cogitar negociação, mas o presidente Júlio Casares foi contra a venda do jogador para o clube de Vila Belmiro. O Fluminense faz contato com o Tottenham por Richarlison e espera a resposta. O clube britânico conta com o jogador e negociação é vista como difícil pela equipe carioca. Raíssa Leal da Show vence em São Paulo e se torna a primeira tricampeã da Liga Mundial de Skate Street. Competição feminina que acontece desde 2015 e Raíssa é a primeira atleta a conquistar 3 edições consecutivas. Rádio Bandeirantes. 971021493. O WhatsApp à sua disposição. Mande para cá sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Chegando com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando a Copa Intercontinental. No último sábado, pela semifinal da competição, a equipe do Pachuca garantiu vaga na decisão ao eliminar o Al Ahly pelo placar de 6-5 na disputa pelos pênaltis. No tempo normal, placar de 0-0. Então, portanto, com este resultado, o time está classificado, vai disputar a grande decisão desta competição no próximo dia 18, quarta-feira, contra a equipe do Real Madrid. Portanto, vamos ter Pachuca do México, que acabou eliminando o Botafogo pelo placar de 3-0, encarando a equipe do Real Madrid na decisão da competição. Por falar em Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, Real Madrid e Rayo Vallecano empataram pelo placar de 3-3 pela 17ª rodada. O líder Barcelona perdeu para o Leganés pelo placar de 1-0. Pelo Campeonato Francês, o PSG venceu o Lyon pelo placar de 3-1. No italiano, Milan e Genova empataram por 0-0. Tivemos ainda o clássico da cidade de Manchester, e o Manchester United venceu o Manchester City na 16ª rodada pelo placar de 2-1. Estes alguns resultados do Mundo na Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família pra sua família. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Pedro Pincinato na mesa de som. Depois você coloca o retorno aqui pra mim, Pedro, por favor, meu amigo. Então aqui é o seguinte, vamos atender os nossos queridíssimos clientes para efetivamente falar em esportes e atender aqui as solicitações. Será que a torcida pontepretana terá uma luz no final do túnel? Eu concordo que os nomes, se vierem, são melhores do que tínhamos, mas ainda é pouquíssimo para a Série C. Você concorda? Ale, é muito cedo, cara, é muito prematuro que a gente efetivamente diga que tá certo, tá errado, que tá melhor ou pior. Qualquer coisa que eu diga aqui, sem apresentação, se a gente vê o mínimo o que a Ponte está se movimentando no mercado, é leviandade na minha parte. Eu estou preocupado como você, não é? Que a gente sempre deseja que os clubes se fortaleçam, que sejam melhores do que no ano que vem, que foram nesse ano, mas Série C está um pouco acima, está um pouco distante. Eu, se fosse dirigente, me preocuparia em primeiro lugar com o Campeonato Paulista. Eu não estou sugerindo aqui para montar um time diferente em cada competição. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe um problema eminente, um problema urgente, um problema para agora, que é montar um time competitivo, começar a treinar, se preparar para o Paulistão. Senão, o que é ruim nesse momento, que o time foi para a Série C e os dois de Campinas estão na mesma situação, você imagine se cair para o Campeonato Paulista da Série A2. O desastre que isso vai causar. Então existe um problema antes para ser resolvido. Não deveria ser assim. Se a Ponte tivesse feito um trabalho decente no ano de 2024, o que aconteceria? Você poderia, não tivesse caído para a Série C, você manteria uma base do time que terminou a Série B para poder aproveitar para o Campeonato Paulista. Nem isso a Ponte tem. A Ponte tem 1, 2, 3 jogadores aí que são confiáveis, o restante, se vão ficar, é porque não tem opção no mercado. Então é uma situação bem complicada. Agora, a gente sabe, por outro lado, que os homens que estão indo no mercado estão trabalhando e estão conversando com jogadores interessantes. Agora, isso é tudo no campo teórico também. Às vezes você monta um time que você acredita, diante do seu conceito, que aquele time vai dar condição, vai dar conta, e chega na hora do vamos ver as coisas, as peças não se conversam, o treinador não se adapta. Os dois treinadores de Campinas são treinadores diferentes, estão no início do trabalho. Então, não dá nem para ter paciência com o trabalho deles, porque Campeonato Paulista, você tomou 3, 4 cacetadas, você já está praticamente condenado.
Então é complicado. Então nesse momento eu acho que a gente tem que esperar, ver o movimento dos clubes, tá bom? Um abraço, Ale. O que você acha do Vitor Andrade? É bom reforço para o Paulistão, Série C? Leandro, é o seguinte, cara, eu acho ele um jogador comum. Não quer dizer, isso é o meu conceito, que ele não dê certo. É um jogador comum. Como ele tem no mercado aí, né, as dezenas. Mas se a Ponte acha interessante, que ele seja feliz. Sou bugrino, mas vejo a cada dia que o futebol de Campinas, o futebol brasileiro, estamos muito atrasados com os países de primeiro mundo. Sinto falta no futebol brasileiro, o drible desconcertante, a jogada sempre para frente, mas vamos ver em 2025. Quanto ao Guarani, vai ser um ano de 2025 muito difícil, sem dinheiro, sem jogadores, mais ou menos bom. Mas vamos ter que engolir. Um abraço, Donizete. O ano é de muita incerteza mesmo, né? O futebol brasileiro está em crise. O futebol brasileiro, né, diga-se seleção brasileira, porque para mim o Campeonato Brasileiro desse ano da Série A foi um dos mais emocionantes de todos os tempos. O campeonato, na última rodada, ninguém sabia quem era o campeão. Tava tudo caminhado pro Botafogo ser o campeão e foi. Mas briga por rebaixamento até a última rodada, briga por Libertadores, foi legal pra caramba esse campeonato. Muito disputado, muito legal, na minha modesta opinião. Tá bom? Tem gente aqui perguntando sobre o desmanche que vai acontecer no Botafogo. Natural, né, gente? E esses jogadores que vieram no meio do ano aí, né, principalmente o Almada, todo mundo sabia que jogaria 6 meses e iriam pro Lyon, provavelmente. Isso já estava pré-determinado, né? E agora tem uma proposta aí forte do mundo árabe pelo Arthur Jorge. 3 ou 4 vezes o que ele ganha no Botafogo. O Textor vai tentar impedir, o Textor vai tentar, né, encontrar uma saída e vamos aguardar o desdobramento. 11h42 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área. Chegando com as informações da Ponte Preta. Tá terminando o ano de 2024, um ano onde a Ponte Preta foi bem no Campeonato Paulista, se classificou para a segunda fase, sendo eliminada pelo após campeão Palmeiras, mas no segundo turno, né, ou no segundo semestre, acabou sendo rebaixada da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora o pensamento se volta para a preparação, visando a temporada 2025, e nesta preparação, nesta reformulação, a Ponte não terá mais o Nenê Santana. Até então, auxiliar técnico fixo da Comissão Técnica Ponte Pretana, o Nenê Santana não vai continuar mais prestando serviços para a Macaca. Boa sorte ao Nenê na sequência da carreira, né? Um profissional bastante capacitado, com certeza tem mercado. Por falar em reformulação, CH, a Ponte está muito perto de contratar o atacante Vitor Andrade. Ele está de saída, estava no Botafogo de Ribeirão Preto nesta temporada, está disponível no mercado e as negociações já estão avançadas com a Ponte Preta, atendendo a um pedido do técnico Alberto Valentim. O Vitor Andrade deve ser reforço ponte pretano, a Macaca, que precisa reforçar o sistema ofensivo, né? Afinal, o Gé vai ficar fora por um bom período, né? Devido a uma cirurgia, uma contusão muscular na coxa, e também não vai ter o Gabriel Novaes, que acabou sendo aí devolvido ao Red Bull Bragantino. Por isso a Ponte Preta está no mercado na busca de reforços, de contratações para o seu sistema ofensivo. Ponte Preta que estreia no Campeonato Paulista, jogando fora de casa, vai até o Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, para enfrentar a equipe do Novo Horizontino, pontapé inicial na temporada 2025, CH. Uma pergunta que eu recebo quase todos os dias aqui é sobre o Gé. Todo mundo perguntando, o Gé aqui, o Gé ali. Gente, a cirurgia que o Gé fez, ele teve uma ruptura de musculatura na região que acabou rompendo. É uma região delicada. Só que a medicina hoje ela está muito avançada. E todo esse tipo de recuperação, de trauma, depende muito da operação, evidentemente, do procedimento,
mas depende também muito do atleta. Se o atleta não tiver uma dedicação diária em vários períodos para poder, né, encurtar o tempo perdido, é só você, é simples de entender. Não precisa ser nenhum preparador físico. Se você fica sem atividade física, até você ganhar um ritmo, por exemplo, você que caminha todos os dias como eu, 30 minutos, 40 minutos. Se você fica uma semana sem caminhar, na outra semana você já sente cansaço que você não sentia antes, mantendo o ritmo. O futebol profissional é uma outra intensidade, é uma outra pegada, mas é a mesma coisa, é o corpo humano. Então você imagine todo esse período que o Gé ficou inativo. Aí vem a cirurgia, que o problema não é só o condicionamento físico, é recuperar a mobilidade, a força da musculatura. Existem várias situações que precisam ser readquiridas. Então falar hoje que o Gé vai estar disponível da Série C é uma temeridade. Primeiro que a gente sabe que o empresário do jogador faz de tudo para tirá-lo de Campinas. Ainda mais agora jogando Série C. Eu não sei o que foi acordado entre ele, o presidente e o empresário. Não sei, não tenho essa informação. Mas eu estou deduzindo em cima do que fez o empresário, os movimentos que ele realizou agora, na janela de inverno. Tentou vender o Gé para todo mundo. Essa é a realidade. A Ponte segurou, se de maneira correta ou se de maneira incorreta, o julgamento de cada um. Aí ele se machucou. Agora a Ponte tem que recuperar o atleta. É patrimônio do clube, tem contrato. Então a gente deseja que ele esteja em campo para jogar com a camisa da Ponte. Mas depende de uma série de fatores. Primeiro, do sucesso da cirurgia. Eu tenho certeza que isso não vai ter problema. A recuperação do atleta aí depende do atleta. E como é que é o plano de carreira, de vida dele. O que ele quer para a vida dele? Quer continuar na Ponte? Não quer? Quer ir para um outro lugar? Não sei. Não sei. O futebol, infelizmente, se transformou nisso. Hoje, o desejo, o clube é secundário. Até o contrato. O que está em primeiro lugar para o mercado, não é na Ponte, é a vontade do atleta e do seu empresário. Então, se o cara bater o pé e falar que vai embora, ele vai embora. Se o atleta conversar, e a gente deseja que isso aconteça, resolver continuar jogando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro na Ponte, ele vai continuar sem nenhum problema. Só não pode ter o tipo de comportamento que ele teve em algumas partidas, né? Destempero, indisciplinado, cartão. Mas que ele é bom jogador, eu tenho certeza que 90% da torcida da Ponte concorda comigo. Tá bom? 11h48, chegando o Valdemir Gomes para falar um pouquinho da Ponte. Fala, Tigrão. Bom dia aí, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. A gente fica aí, né, nesse compasso de espera agora da montagem dos times. É muito natural nessa época, e o nome da vez hoje que surge no noticiário é o do Vitor Andrade. Esse jogador foi revelado lá no Santos, né? No centro de treinamento Rei Pelé. Eu acho ele bom jogador. O que ele é meio irregular. Às vezes a gente espera muito do Vitor Andrade e de repente ele dá uma sumida. Eu já vi grandes partidas desse jogador, ele ainda tem lenha para queimar, tem bala na agulha. Ele é um destro que joga muito aberto pelo lado esquerdo, gosta muito de fazer uma beirada pelo lado esquerdo, mas ele é destro. E é um cara que tem pedigree, que tem uma formação boa e se tiver afim, né, se vier motivado. Hoje os treinadores gostam de falar, quero ver se ele vem com fome. Fome é fome de bola, fome de jogar, fome de realizar. Talvez possa ser um jogador interessante aí para que a Ponte comece a montar ou a remontar a sua peça ofensiva, bastante prejudicada aí com essa contusão demorada, essa cirurgia aí muscular do centroavante Gé. Eu gosto. Eu acho que para um padrão que a Ponte está montando, e também não tem nada confirmado, é apenas por enquanto uma especulação, mas se vier vai ajudar bastante. Eu acho que para um padrão desse plantel que a Ponte vai ter que montar dentro do seu limite financeiro, para uma Série C, eu acho que o Vitor Andrade se encaixa muito bem.
Legal, Tigrão, obrigado pelas suas considerações. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que apresenta amanhã, oficialmente, na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro, o técnico Maurício de Souza, contratado para comandar o Guarani aí nesta temporada 2025, em substituição ao técnico Alan Al, que acabou não permanecendo após o rebaixamento da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí, a partir desta apresentação do Maurício de Souza, a gente já vai começar a entender um pouco melhor do trabalho do novo treinador bugrino. Com relação a reforços, como o Caio Dantas não vai permanecer, o Guarani já sinalizou com a negociação envolvendo o atacante, a prioridade agora é a renovação contratual do Bruno Mendes, O Bruno Mendes que inclusive já havia até acenado com a possibilidade de não ficar, mas aí com as circunstâncias diferentes, o Guarani vai buscar a renovação contratual com ele. Bruno Mendes que jogou muito pouco nesta temporada, CH? A gente lembra, ele ficou 8 meses fora. A cirurgia no tendão de Aquiles acabou afastando aí o Bruno Mendes praticamente de toda a temporada, voltou na reta final aí e não conseguiu ajudar o Guarani a escapar do rebaixamento. É um jogador bastante qualificado, tem muitos predicados, inclusive, já foi extremamente importante em outros momentos com a camisa do Guarani, então o Bugre vai em busca desta renovação. Está também sendo aguardado o anúncio do chamado pacotão de reforços, A expectativa é de que novos nomes sejam divulgados oficialmente, por enquanto apenas o Alan Santos, zagueiro, retorna ao Guarani, já está confirmado, então outros nomes devem ser anunciados aí ao longo desta semana, para que efetivamente comecem os trabalhos em campo na preparação para a disputa do Campeonato Paulista. Primeira partida do Guarani na competição estadual vai ser em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo no Brinco de Ouro, CH. Obrigado, Catarino, pelas suas informações. Ô Tigrão, eu vou de novo passar uma bola aqui, que é o que o povo fala, e a voz do povo. Ô Tigrão, o pessoal tá louco da vida que não apresenta jogador no Guarani na ponte, tá revoltado. O torcedor do Guarani tá revoltado, e aí? Calma, vai ter pacotinho. Eu não diria pacotaço. Pacotinho. Vamos mudar, pacote. Pacote é melhor. Pacote. Agora, na semana que antecede o Natal, alguns nomes serão divulgados. A Ponte mesmo não divulgou ninguém até agora. A gente tá noticiando aqui, contratou esse, aquele outro. Hoje o Vitor Andrade. E o Guarani tá mais comedido, tá mais difícil de aparecer as informações lá pelos lados do Brinco. Mas eu acho que a semana que vem devemos aí anunciar 6 a 8 jogadores. Torcedor do Guarani, calma. Às vezes é melhor não anunciar tão rápido, não correr tanto, Não sair aí em desabalada carreira e contratando de baseada e depois ter que dispensar de baseada também. E tem um detalhe importante, para anunciar, tem que assinar. Porque senão, tá indo pro Guarani, então vai, se o Guarani quer, porque o cara é bom, vamos atrás. O Wanderson, por exemplo, vazou e foi pro Avaí. Foi pro Avaí, então, bom zagueiro, a gente tinha elogiado o Wanderson aqui. Então, calma, eu acho que tem muita gente apalavrada, mas o que o clube quer? A hora que tiver tudo bonitinho, o contrato formalizado, aí anuncia. Então calma, contenha um pouquinho a ansiedade faz mal para a saúde. Vamos devagar com o Andor, vamos devagarzinho. Bruno Mendes deve continuar, vai continuar o Bruno Mendes ou não? Tem chance. Então, é uma boa notícia, ele voltou muito sem ritmo, teve a cirurgia, aí demorada. Tem o caso também da história dele, ele gostar do clube, da cidade, eu acho que é mais fácil. E já rodou bastante, já jogou no exterior, já tem um padrão, creio eu, e isso é mérito dele, financeiro aí, para doar um pouco do talento dele pro Guarani num momento difícil agora de Série C e tentar voltar com a equipe. Mas ele não pode ser responsabilizado por nada do que aconteceu em 24, nesse ano que está se encerrando. Por quê? Porque se machucou, ficou fora, teve a infelicidade. Verdade. É uma contusão terrível essa de quando o jogador rompe o tendão de Aquiles. E ele não voltou bem, fisicamente, eu digo, em ritmo de jogo, mas voltou para tentar ajudar. Só que agora ele tem um longo tempo aí, se realmente for continuar, para estar na ponta dos cascos, creio eu,
fisicamente, com ritmo, né? Com um pouco menos de trauma aí pela cirurgia, até o início do Paulistão, que também começa mais cedo esse ano, né? Vem aí no dia 15 de janeiro, nesse período, entre 14 e 16, todo mundo já estreia. Eu tenho mais uma pergunta para conversar com o amigo, essa 30 segundos, Tigrão. Nenê Santana tá fora da ponte. É natural. O Nenê é cria da casa, é uma pessoa sensacional, é muito bem quisto pelos lados do Majestoso, tem muita identificação com a torcida, mas é a renovação. O treinador novo que veio traz um auxiliar, que é o Douglas, ex-goleiro. O Nenê e o Edson ficam ali meio que sem função, né? Até porque o clube também está enxugando a folha. Então, o Nenê é um cara espetacular e toda vez que for chamado para ajudar, ele vai comparecer e vai se fazer presente. Boa sorte a ele aí na sua sequência de carreira. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para relembrar a primeira partida do Guarani nesse ano de 2024. O time atuou contra o Corinthians, primeira rodada do Paulistão. Partida realizada no dia 21 de janeiro na Neoquímica Arena. Naquela ocasião, o Bugre perdeu para o Timão pelo placar de 1-0. Atuou com Douglas Borges, Diogo Matheus, depois Anderson Leite, Léo Santos, Rayan e Mike. Wenderson, depois Gabriel Santos, Matheus Bueno e Camacho, depois Lucas Araújo, João Vitor, depois Bruno Mendes, Reinaldo, depois Gustavo França e Derek, a equipe que foi comandada pelo técnico Humberto Louser. Perdeu para o Corinthians de Cássio, Fagner, Caetano, Félix Torres e Hugo, Raniel, Maicon, Matheus Araújo, depois Iago e Matias Rojas, depois Fausto Vera, Romero, depois Gustavo Silva e Yuri Alberto, depois Wesley. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes foi comandada naquela ocasião. O único gol do jogo marcado por Romero, um público de mais de 42 mil torcedores. Arbitragem de Thiago Luiz Scarascati. Esta a primeira partida do Guarani no ano de 2024. Estreia do Paulistão. Guarani 0, Corinthians 1. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana
E voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 com mais um Nossa Área para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.